irmão El e irmã Elió, que estão aqui nesta noite. São nossos irmãos em Cristo Jesus. Sinta-se à vontade na casa do Pai. Amém? Então, Apocalipse capítulo 1, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse 1, versículo 1 em diante, diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras deste livro e guarda as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém, irmão? Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele é fiel, irmãos, e Ele nos revela a sua fiel palavra, porque a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus jamais falhará. Então nós vemos a maior revelação. Não é revelação de homem, não é revelação de João, não é revelação de nenhum desses homens, mas é a revelação de Jesus Cristo para João, para que João revelasse, para que João escrevesse tudo em um livro, testificasse para as igrejas que estavam onde? Na igrejas da Ásia. Então nós vemos que o apóstolo João, do capítulo 1 ao versículo 11, você vê que ele escreveu o livro de acordo com a visão celestial de Deus, de acordo com o que Jesus tinha revelado para ele, acerca das coisas que brevemente iria acontecer, das coisas que era para João escrever às igrejas que estavam ali em Ásia. Então, cada visão que João recebia ali, arrebatado em espírito. A Bíblia menciona que João, na ilha de Patmos, ele foi arrebatado em quê? Em espírito. Porque muitas das vezes o nosso Deus, Ele nos traz uma revelação, e para Ele nos revelar, Ele nos arrebata em espírito. E tem várias formas que o Senhor Jesus nos dá a trazer uma revelação. A primeira revelação de Jesus Cristo, muitas das vezes a gente queremos que seja alguém que seja usado por Ele para revelar o que nós queremos ouvir. Mas a maior revelação de Jesus Cristo é por meio da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se revela para nós todos os dias, todo instante. E a maior revelação de Jesus Cristo, irmãos, aqui para João, ele é arrebatado em espírito, ali na ilha de Patmos. Você vê, imagina a intimidade do homem de Deus com o Senhor nosso Deus, para receber uma revelação daquela. Porque muitas das vezes a gente diz assim: eu recebo uma revelação. Mas a maior revelação que os homens receberam, os homens de Deus, as mulheres de Deus receberam, foi arrebatado em espírito. Porque a revelação de Jesus Cristo é o próprio Jesus Cristo se revelando para o homem de Deus, para o homem do Senhor Jesus. Aleluia! Então ninguém suporta a presença de Jesus Cristo para ficar de pé, porque a presença de Jesus nos arrebata para nós cair em pé, com o rosto de pó, clamar o nome dele. Aí João pode falar, gente, que eu vou escrever tudo que o Senhor orientar. Aí você vai lá para o versículo 10 do capítulo 1 de Apocalipse. Olha só que João escreve: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como a voz de um trombeta. Jesus, ele não se apresentou, não foi na frente de João, não, porque João, ele não viu a face de Jesus. A voz estava por detrás de João, e eu vi a voz por detrás de mim como a voz de uma trombeta. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-os às 7 igrejas,
que estão na Ásia. A igreja de Éfeso, e a Esmina, e a Pergamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Para cada igreja dessa aí, irmãos, o Senhor mandou João escrever uma carta. Para cada uma igreja dessa aí, o Senhor falou de uma forma diferente. Para cada pessoa, Deus tem uma palavra para cada um de uma forma diferente. Para cada igreja do Senhor, o Senhor tem uma forma diferente para falar com cada um. E a carta que o João escrevia era para o anjo que estava na igreja. E o anjo se representa a liderança que estava constituída por Deus na igreja, que estava ali naquelas 7 igrejas. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, que Jesus, se ele fosse como um ser humano comum, Jesus iria falar apenas com uma igreja. Mas Jesus falou com as igrejas. Jesus ele não mandou a carta para uma igreja. Jesus enviou a carta às igrejas. Porque qual é o propósito de Jesus enviar, falar com as igrejas? Porque Jesus fala com todas. Independente se é uma forma, se é para correção, se é para alegrar alguém, porque correção é uma forma de nos alegrar também. Porque a Bíblia diz que ele corrige a quem ele ama. Então se ele fala com quem ele ama, ele corrige, ele exorta. Porque a palavra de Deus, seja ela exortação ou não exortação, ela é o amor de Deus revelado para nossas vidas. Para que nós venhamos mudar cada dia. Então olha só interessante. Jesus, ele para cada uma igreja dessa ele fala de uma forma diferente. Ou seja, nenhuma dessas igrejas, Jesus encontrou ali uma perfeição. Nenhuma dessas igrejas, Jesus encontrou ali 100% em cada um. Porque cada uma tinha algo que precisava mudar. Para cada um tinha algo que precisa ser mudado. Jesus, ele muda cenário. Jesus, ele conserta o que está torto. Jesus endireita o que está torto. Jesus faz se tornar sério. Então, uma tinha a palavra, mas soltava o amor. A outra não estava nem quente, nem fria, estava morna. A outra tinha amor, mas não tinha a palavra. Outra tinha revelação, mas para cada um estava faltando algo. Ou seja, nós como igreja de Jesus, nós como o corpo de Cristo Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja. A igreja, olha só, irmão, Jesus como cabeça, a igreja como corpo. Nós somos os membros do corpo. Então, se o membro do corpo se adoece, todo o corpo se adoece, todo o corpo sente. Por exemplo, qual membro do seu corpo? O dedo, a unha, tudo que está no corpo, ligado ao corpo, é membro do seu corpo. Então, cabeça, do pescoço aos pés, na cabeça, tem os membros. Então, se você machucar um dedo, o seu corpo todo vai sentir. Principalmente os olhos, que vai chorar, vai se lamentar. Então é assim, irmãos, quando alguém está doente, quando uma parte da igreja está doente, o membro adoece de forma espiritualmente, todo o corpo sente. E a cabeça também sente. Jesus como cabeça da igreja. A igreja somos todos nós unidos, reunidos em um só lugar. De forma de adoração em nome de Jesus Cristo. Então, assim, falando de revelação, meus amados, queridos irmãos, Jesus ele revela a sua palavra para todos que nele creem. Porque Jesus ele anuncia antes das coisas acontecerem. Porque aqui era o anúncio das coisas que brevemente iria acontecer. Então a Bíblia diz assim, a revelação de Jesus Cristo a João. Aleluia, louvado seja Deus. O versículo 3 a Bíblia diz assim, bem-aventurado, ou seja, que é bem-aventurado? É feliz. Feliz por ler esta palavra. Bem-aventurados os que lêem esta palavra. Bem-aventurados os que ouvem esta palavra. E bem-aventurados ainda os que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Porque Jesus Cristo está voltando.
Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja, o seu povo. Aí muitas das vezes o povo diz assim: crente é doido. Desde o tempo dos meus avós, dos meus tataravós, que eu vejo falar que Jesus Cristo vai voltar e não voltou. Alguém já ouviu falar isso? Aí Jesus já estava sabendo que o povo já tinha isso. Lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, eles perguntaram: qual sinal será dado à tua vinda? Porque desde o tempo da antiguidade que eu vejo falar que o Senhor vai voltar e nunca voltou. Isso aí já tinha lá no tempo atrás. Mas imagine agora, com a atualidade que nós estamos vivendo. O povo incrédulo, o povo não crê mais na palavra de Deus. O povo não quer mais crer na revelação de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, primeiramente, ele revela a sua palavra e ele usa os seus profetas no dom de revelação para revelar aquilo antes de acontecer, para nos despertar. Já imaginou Jesus Cristo voltasse hoje e nós estivéssemos completamente despreparados e nós ficar? Nós ia se entristecer. A primeira coisa que a gente ia dizer: eu ouvi há tanto tempo falar que Jesus Cristo iria voltar e eu não dei crédito, não dei credibilidade, e Jesus Cristo voltou e eu fiquei. Eu tive um sonho na época, eu não era nem evangélico ainda. Crente não é porque todos que creem, irmãos, é crente. E eu acreditava. Mas se você perguntar de crente, tipo de crente, está espalhado no mundo todo. A Bíblia, pela forma que a Bíblia nos ensina, até o diabetes era crente. Porque ele era um anjo de luz, ele crê na Bíblia, ele acredita. Deus que crê. Agora, cristão verdadeiro, que vem da palavra crer, que vem da palavra crente, são poucos que querem ainda andar conforme a palavra de Deus. Porque andar conforme a palavra de Deus vai obedecer o que diz as Sagradas Escrituras. Então, capítulo 2, versículo 11 de Apocalipse, a Bíblia Sagrada vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que diz, o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito está dizendo às igrejas: eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Então é tempo de nós guardar o que nós temos. O que é que nós temos? A nossa fé guardada em Jesus Cristo, para que o diabo não roube a nossa coroa. Qual é a nossa coroa? A coroa da vida eterna, para que quando nós partimos desta para melhor, nós não ficamos para o sofrimento eterno. Aí você imagina, a gente sofrendo tanto nessa terra, sofrendo perseguição, sofrendo lutas, sofremos deserto difícil, sofremos calúnias. Você está passando a ver, você não está fazendo nada. Aí vem o diabo, chega assim: ele fez isso, aí ele fez quase um. Aí a pessoa deve sofrer no lago de fogo ardente. Então, por isso que a Bíblia nos alerta antes, para que nós viemos nos preparar para os dias que estão se aproximando. A Bíblia está se cumprindo dia após dia, e muitas pessoas estão desapercebidas, não estão dando ouvido à palavra de Deus, colocando culpa em alguém, culpa em outro, colocando desculpa para não servir a Deus. E a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus enquanto nós temos a oportunidade, como diz Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, que o homem maligno se converta dos seus maus caminhos e volte para o Senhor seu Deus, porque grandioso é em perdoar. Jesus, irmãos, brevemente ele voltará. E falando de revelação, Jesus, ele revela sim, irmãos. Ele pode usar uma criança para revelar o que ele quer nos alertar. Porque eu falo isso? Antes de acontecer muitas coisas na minha vida, Deus usou pessoas para revelar algo para mim. Eu estava lá em São Paulo, em São Miguel Paulista, não me envergonho de falar isso. Estava nas bebidas, nas drogas, saindo da biqueira, e uma velha de idade apontou o dedo na minha cara e disse assim: homem, te converta enquanto há tempo, porque a cova está aberta.
diabo vai te levar. Eu disse assim, mas que mulher corajosa, né? Minha mãe grita desse jeito, por que ela está gritando comigo? Na mesma hora a gente fica com aquela ira, mas depois vem o temor de Deus, porque a gente vai saber que é Deus que fala com a gente. Então quando eu fui para a igreja, Deus usou outra senhora, não me conhecia, não sabia minha vida e revelou minha vida todinha. Aí eu durão, toda aquela vida ali, mas quem foi esse fofoqueiro que já falou para essa mulher minha vida? Aí eu fui caçar, mas ninguém me conhece, só meu irmão. Meu irmão, ele não foi falar que ele não conhece essa mulher. Essa mulher é a primeira vez que disse que ela está vindo na igreja. Então foi Deus. Então eu disse, Jesus, não fica falando minhas coisas não, que eu estou com vergonha. E Deus começou a usar os servos para falar comigo. Porque quando Jesus começa a falar com alguém, é porque Jesus quer o caminho da verdade. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através da verdade, através da palavra de Jesus Cristo, que é a própria boca de Deus se revelando para nós. E Deus tem um propósito na vida de cada um. O segredo é não fugir da chamada de Deus. O segredo é não fugir do propósito maior de Deus. Aleluia. E muitas das vezes, a pessoa vai para a igreja muitas vezes com medo de uma revelação, com medo de alguém chegar, colocar a mão na cabeça, a pessoa cair. Não, irmãos. É melhor nós cair no poder de Deus do que nós cair envergonhados para o inimigo enganar nós. Porque o propósito do diabo é matar, roubar e destruir. João 10:10. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Essa é a revelação do diabo. É destruir. É acabar com a vida do ser humano. Colocar na ruína. Porque ele sabe, ele tirando a vida do ser humano, ele sabe que ele perde a salvação. Então não perca a tua salvação. O tempo de correr para Jesus enquanto nós temos vida. A Bíblia diz que a vida há esperança. É por isso que eu não julgo ninguém, condeno ninguém, passo por todo, sem acepção de pessoas. Deus não faz acepção de ninguém, Deus não faz Deus não. Quem somos nós para fazer acepção de pessoas? Nós podemos falar com o branco, com o preto, com o cachaceiro, trocado, com todos, sem acepção de pessoas, porque Jesus manda amar a todos. Porque antes de nós amar alguém, antes de nós dizer para alguém, eu te amo, Jesus diz, eu te amo primeiro. Porque não é nós que escolhemos a Ele, é Ele que nos escolheu para que nós venhamos dar fruto para Ele. E os frutos permaneçam para todos sempre. Então a revelação de Jesus Cristo é nesta noite, para João escrever às igrejas, que estava a igreja de Éfeso, de Sardes, para estas 7 igrejas, era para a melhoria de cada um. Porque Deus tem uma melhoria para cada um, irmãos. Deus tem algo a tratar com cada igreja. Deus tem algo a tratar com cada anjo. Deus tem uma liderança para cuidar da sua igreja. Quando Ele vê que a liderança está saindo do caminho, está saindo do rumo, Deus usa alguém para revelar a sua palavra. O que está fora do normal e o que está no normal, Jesus revela tudo. E hoje, o adversário, ele tem usado muitas pessoas, palavras tortuosas, principalmente criticadas. E a maiores derrubações que já está investindo é nos anjos da igreja, os pastores das igrejas, colocando uns contra os outros. Eu não critico, irmãos, igreja de ninguém, porque a igreja não é de ninguém, a igreja é de Jesus Cristo. As vidas de cada um de vocês não pertencem a ninguém. A vida de cada um de vocês pertence a Deus. A vida de cada um de nós pertence a Deus. Deus nos deu a vida para nós cuidarmos dela de forma especial. Cuidarmos dela na presença do Senhor. E Salvador Jesus
Cristo. Que alguém fica assim, mas como é que você acha que o pastor fulano? Eu não achei nada. Quem tem que achar dele ou não é ele, Deus e mais ninguém. Você acha de fulano? Eu não tenho que achar nada. Cada um sabe a sua intimidade com Deus. Cada um tem um particular com Deus. E Deus tem um particular com cada um de vocês. Deus fala só com crente não. Deus fala com todos. Principalmente quem está fora do caminho, para vir para o caminho. Porque Jesus não quer ninguém se perder. Jesus não quer ver ninguém fora do caminho. Prova disso, Cornélio. Cornélio, capítulo dos Apóstolos, capítulo 10, ele fala com quem? Cornélio. O anjo do Senhor apareceu para Cornélio. Isso é também revelação, irmãos. Isso é visão de Deus. O Senhor revela para quem Ele quer. Aí disse assim, Cornélio, a tua oração, a tua irmã tem chegado ao trono de Deus. Cornélio não era crente, mas Cornélio tinha uma intimidade com Deus. Cornélio ainda não tinha confessado a sua fé, mas Cornélio ajudava o próximo. Cornélio orava, porque oração é intimidade com Deus. E todos nós temos acesso livre, irmão, a falar com Deus. Acho que mas te falta uma só coisa. Que aceita Jesus como o teu único e suficiente Salvador da sua vida. Porque Jesus faz isso. Jesus faz grandes coisas. Glória a Deus. Então, nesta noite, quero agradecer a Deus todos vocês que ouviram esta palavra. Que Deus possa